Olá, investidores, tudo bem? Vou apresentar o resultado da Klabin e também da Irani. Vamos lá? A Klabin apresentou um bom desempenho para o segundo trimestre de 2025, com receita líquida 8% maior que no trimestre anterior e 6% acima do mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado por reajuste de preços e também o efeito positivo do câmbio nas exportações. Essa diferença de R$ 5,21 para R$ 5,67. O lucro líquido foi de 585 milhões, alta expressiva de 86% na base anual, superando expectativas devido a menores despesas financeiras e efeitos cambiais positivos. Bom, olhando alguns segmentos importantes da Klabin, como a celulose, o cenário segue difícil, com demanda estável e incertezas geopolíticas elevando estoque nos principais portos e pressionando preços. Enquanto no segmento de embalagens, a receita cresceu 16% quando se compara com o segundo trimestre de 2024, favorecida pelo aumento da demanda em setores exportadores, como proteínas e frutas, e pelos reajuste de 12% nos preços do papelão ondulado que foi implementado desde o quarto trimestre de 2024. Bom, e como está o fluxo de caixa livre da Klabin, depois de descontar todos os pagamentos necessários, as despesas, o que sobra realmente, o mais importante? Para esse trimestre foi 513 milhões. E quando se olha nos últimos 12 meses, quase 3,2 bilhões, mostrando que a saúde financeira da Klabin está bastante positiva. Atualmente a empresa tem 8 bilhões em caixa, uma dívida bruta de 36 bilhões, que dá dívida líquida de 28 bilhões, ou seja, uma dívida líquida barra EBITDA de 3,7 vezes, bastante elevada. Boa parte da dívida está em moeda estrangeira, dólares. Quando olhamos os trimestres anteriores, observamos que a dívida líquida barra EBITDA estava mais alta, mais elevada, mostrando que os trimestres recentes, o capex da Klabin tem recuado quando se compara com 2024, mostrando que a empresa está diminuindo, recuando nos investimentos e focando mais na redução do endividamento. Nos últimos 12 meses, a Klabin distribuiu 1,4 bilhão em proventos em dividendos, equivalente a um dividend yield 5,7%. E nesse último ano, as ações da Klabin estão sendo bastante penalizadas, saindo de R$ 4,50 para R$ 3,60. Um dividend yield nos últimos 12 meses de 6%, um PVP de 2 vezes e um PL de 10 vezes. Agora, vamos olhar a Irani. A receita líquida fechou nesse trimestre em 413 milhões, um crescimento de 11% em relação ao segundo trimestre de 2024. E olhando o lucro líquido, fechou em 112 milhões, alta de 84% em relação ao primeiro trimestre de 2025. E, incrível, 168% em relação ao segundo trimestre de 2024. Mas esse ótimo resultado foi favorecido por 18 milhões em créditos tributários não recorrentes e pela valorização de ativos biológicos após a aquisição de novas áreas florestais. Olhando o segmento de embalagens sustentáveis, o preço médio por tonelada subiu 4,1% em relação ao primeiro trimestre de 2025 e 13,4% na comparação anual. Já nos papéis rígidos, o avanço foi de 4,4% no trimestre e 24,3% em 12 meses, mostrando que, mesmo que a empresa teve um impacto negativo das áparas, o repasse de preços foi essencial para proteger as margens financeiras da Irani.
Olhando aqui em mais detalhes, houve um aumento de 65% nos preços das áparas, efeito dos aumentos ocorridos em 2024 e que se estenderam ao longo deste ano. A dívida líquida fechou em 1,1 bilhão, com alavancagem de 2,3 vezes o EBITDA, acima dos anos anteriores, mas ainda dentro da meta, de até 2,5 vezes o EBITDA. Diferente da Klabin, a Irani tem 99% da sua dívida em moeda nacional, reais, e apenas 1% em moeda estrangeira. 91% focado em longo prazo, 9% dívidas de curto prazo. Bom, não podemos esquecer também que a Irani tem feito grandes recompras de ações. Já foram retiradas 8 milhões e 790 mil ações de circulação, equivalente a 9,2% do capital original. Além das recompras de ações, a empresa tem feito bons pagamentos de dividendos. Bom, para finalizar aqui o relatório da empresa, observamos que a Irani não teve volumes agradáveis. Teve uma queda, né? Os volumes foram menores. Só que a margem EBITDA foi positiva, de quase 31%, mostrando que a empresa ela é eficiente, consegue manter um equilíbrio entre reajuste de preços e controle de custos. E atualmente as ações da Irani, R$ 7,60, um PL de 4,7 vezes, um PVP de 1,3 vezes. Dividend yield nos últimos 12 meses de quase 10%. Na minha opinião, a Irani está em preços atrativos e com essa recompra de ações me agrada bastante. Agora eu quero saber a sua opinião, investidor. Quais dessas empresas faz sentido investir hoje? Na minha opinião, eu vou escolher a Irani. Está na minha carteira e venho aumentando posição aos poucos. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Abraços e até a próxima.